Lisane, o seu plano de dados do celular dura o mês inteiro? Não. Mas eu ganho um bônus porque pago a conta no débito automático. Entendi. Aí ele acaba durando. Por enquanto. Por enquanto. Porque os serviços estão consumindo cada vez mais dados e eu trouxe aqui uma estatística de quais serviços consomem mais dados na internet. Peraí. Meu cabelo. Pronto. É que tava caindo na minha cara. Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais um episódio de Nu. Esses episódios especiais que a gente tá gravando aqui, ó, dentro do escritório da Roxnet, a galera trabalhando ali, a gente incomodando daqui, mas a gente tá tentando trazer um conteúdo legal pra vocês, pra entreter e educar ao mesmo tempo. Lisane? E refletir. Sim, pensar. E inclusive agora a gente vai pensar esse episódio, essa notícia que eu trouxe, não é uma notícia muito opinativa não, é uma notícia meio esclarecedora, né? Eu vou te dar uns esclarecimentos. Na semana passada, na verdade quando a gente tá gravando esse vídeo foram 2 dias, mas provavelmente na semana passada que tem um processo de edição. A Sandvine, uma empresa de internet e de pesquisas, ela divulgou quais serviços e empresas consomem mais banda na internet. Tipo, qual que você acha hoje, sem ler, a Lisane não sabe mesmo, qual o serviço você acha que mais usa banda na internet? Não estou dizendo o mais popular, qual que usa mais serviços banda? de streaming e de vídeo. Caraca. Música e vídeo? Música. Não, música não. Vídeo. Música tá um pouquinho mais para baixo. Aí eu vou te dar alguns números. Essa pesquisa é de outubro de 2018, não sei quando você está assistindo esse vídeo. E esse relatório diz o seguinte: 58% do volume de tráfego de download é vídeo. É vídeo. Isso aí se relaciona com aquela perspectiva que a gente tem que nos próximos anos o vídeo vai dominar a internet, tá né? falando um tempão já isso. Mas era um papo assim para 5 anos, né? Já tá acontecendo. A gente já tá chegando, acho que no 3º, 4º ano. Cara, é 58%, é quase 60% só o consumo de vídeo. Em segundo lugar, web. Em terceiro lugar, pela primeira vez, games. Né? Jogar online, né? Jogar online. Em quarto lugar, só social. Tá? Então, tipo, tem gente que pensa assim, não, o social a gente usa mais. Eu não tô falando quem usa mais e quem usa menos. A gente tá falando sobre o que consome mais banda, mais tráfego. Então, assim, e desses 58% de vídeo, em primeiro lugar tá o Netflix, com 15% dessa porcentagem toda. Em segundo, tá o streaming direto de hipertexto, vídeos de outras plataformas, direto pela web. Em terceiro lugar, o YouTube. Então você consegue ver aqui embaixo, tem um link para essa pesquisa inteira. Eu só dei umas mordiscadas assim nos dados. De vídeo, a Twitch, que você conhece a Twitch? Não é o Twitter. Não Twitch é pra galera que faz streaming de jogo. Entendi. Muito famoso pela garotada aí. Tá em sexto lugar. Podcast entra nessa conta? Não, podcast é áudio só. É a gente vai falar de áudio mais pra frente. Amazon, em 7º lugar. E em 10º lugar, a PlayStation Network. Só o PlayStation mesmo já tá em 10º lugar de tráfego. E é muito engraçado, assim, volume de upload, subdado. Qual o serviço que usa mais? Você sabe? YouTube? Eu pensei logo no YouTube. Em primeiro lugar, torrents. A galera subindo pirataria, entendeu? Entendi. Então tá em 22%. A galera que tá atrás da câmera, por exemplo. A galera é rápida, né, na pirataria. Certeza. Mas tem uma outra notícia, que de todo o tráfego monitorado por essa pesquisa, 50% estava criptografado. Isso mostra que, por exemplo, a gente aqui está trabalhando muito nisso, né? Sim. A aplicação do SSL, HTTPS nos tráfegos. Então, criptografia é quando você embaralha os dados de um lado e só quem desembaralha é o outro lado. Tem a chave do outro lado. Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque são 50%, né? 50% só está criptografado. Ou já 50%. Sinceramente, eu não sei. Deixa a tua opinião aqui. Tu acha que já deveria... Já passou o tempo para ser 100%? Mas é um caminho que vai Sim. Que vai percorrer, né? Por exemplo, hoje em dia o Google já diminui a relevância de sites que não têm certificado digital. Se você atualizou o Google Chrome na sua casa e você vai num site sem certificado, sem o cadeadinho, ele diz: site inseguro, site não é seguro. Prejudica o seu negócio. Exatamente. Então, a gente aqui está trabalhando, né? Os clientes daqui, todos têm. Já vem habilitado por padrão. Exatamente. E aí, olha só, o resto do assunto aqui. É impressionante. Uma coisa que apareceu, não tinha aparecido nas anteriores e apareceu agora, foram os games. Porque a galera tá jogando muito online.
O jogo, eu não vou nem te perguntar porque você não é da área de games, né? Mas assim, ó, o primeiro jogo que mais consome tráfego, não é o jogo mais famoso, não, o jogo que mais consome banda da internet no mundo, no dia a dia. É o League of Legends, o LoL, você deve ter ouvido falar. Em segundo lugar, o Fortnite, que tá saindo pra tudo, tem até pra torradeira. Em terceiro lugar, o Overwatch. E em quarto lugar, o Minecraft. E nesse momento a galera tá... Ai não, Minecraft mais famoso. Eu não estou falando de fama. Provavelmente o Minecraft ele tem um trâmite de dados muito grande. A gente está falando de transferência de dados, né? Os dados que são enviados e os dados que são recebidos. Então, ó, falamos já de vídeo, falamos de torrent, falamos de games. Eu vou te dar alguns números de social. Você sabe qual é a rede social que mais trafega dados? Snap? Instagram? Não, tem Snapchat acho que nem existe mais, né? Foi fechado? Não, foi fechado. Eles estão se fechando sozinhos. Porque é muito vídeo, né? Isso. Por isso que eu pensei que era um desses que são focados em vídeo. Conversar com gente inteligente é diferente, né? Em primeiro lugar, o Instagram. Em segundo lugar, o Facebook. Não, que agora e tá o Instagram, ele consome muito dado. Por exemplo, o seu pacote de dados do celular, quando você fica muito tempo no Instagram, você pega lá aquelas estatísticas do celular, você vê que ele é o que mais consome. Exatamente. Então, Instagram em primeiro, Facebook em segundo. Tudo da mesma empresa. Depois, Snapchat. Acertou. E o Twitter, por exemplo, só está em sexto lugar. O Twitter é muito texto, né? Exatamente. Link e texto e umas imagenzinhas. Agora eu vou fazer de novo. Você dá uma olhada na estatística oficial. Mensageiro, programa de troca de mensagem. Qual que consome mais banda? No mundo inteiro. Você me pegou. Não sei. Em primeiro lugar, Skype. Em segundo lugar, WhatsApp. Em terceiro lugar, Snapchat. Porque tem lá, né, aquele trâmite de nude, brincadeira. O Facebook Messenger só em sexto lugar. E assim, na rabeta no finalzinho das estatísticas de consumo de banda mesmo, tá o áudio que a gente falou. Entendi. Em primeiro lugar, qual o serviço de áudio mais popular? O Spotify. Spotify, em primeiro lugar. E aí tem outros serviços que eu nunca ouvi falar, que estão no meio, depois você vai olhar na estatística aí. O Apple Music só tá em quinto lugar. E o Deezer, que também é famosinho, que é um concorrente do Spotify, em sétimo lugar. Então o consumo de áudio está crescendo pra caramba, inclusive. Foi nessa conta que eu perguntei, podcast algum entrou? Não, né? Então, podcast agora está entrando por conta do Spotify ter podcasts. Entendi. Então, inclusive, a gente vai ter o Hostcast, podcast aqui da empresa, vai estar no Spotify também em alguns dias. Pode acreditar aí e ouça a gente lá também, que tem um conteúdo bem legal produzido para vocês. A gente vai subir os programas antigos, né? Isso. Vai ter tudo já e vai lançando novo. Quer contar a novidade? Não quero contar essa novidade aqui não. Vou guardar para o próximo vídeo. Deixa eu contar, vai. Você me chama na hora de contar. A gente não sabe se tem. Beleza? Então Beleza. É isso. Não é muito... Eu tenho uma pergunta. Sim. Como é que isso fica no futuro da internet em relação, assim, a custos de serviço? Quanto vai custar a banda? O que você, a partir desses dados, você consegue prever para os próximos assim, eu acho que o consumo de banda é uma coisa que está ficando cada vez mais barato, né? Mas você também vê, por outro lado, que o maior tráfego está na mão de empresas que têm muito dinheiro para pagar. Então pode ter um negócio de interesse, né, das empresas que usam banda. Se bem que tipo, o Facebook hoje é o próprio data center dele, o Google hoje é o próprio data center dele. Então acaba ficando mais barato porque está sendo produzido dentro de casa. Mas é complicado. Nós simples mortais, que a gente precisa contratar um provedor para... Porque tá quanto começando... isso vai custar pra gente? Então, esse é o problema. O que está começando a acontecer, não sei se você percebeu, aqui no Brasil são empresas de telecomunicação, tipo TIM, Oi, nenhuma está patrocinando aqui, começando a botar plano de dados com o YouTube limitado, com o Spotify limitado, com o WhatsApp limitado. Então eles estão pegando essas coisas que são, não necessariamente as que consomem mais, mas as mais usadas e deixando de graça. Coisa que, segundo a lei, não pode fazer. Não pode acontecer. Mas como os juízes veem assim, como beneficia o consumidor, eles estão deixa fazer. Mas enfim, existe sim essa preocupação. Até porque, se você tem plano de dados, há alguns anos o teu plano de dados era suficiente, um plano de dados pequenininho, e você está tendo que aumentar cada vez mais para poder, né? Instagram, WhatsApp. Por exemplo, antigamente era ilimitado, mas caía a velocidade. Agora já corta totalmente. Exatamente. Você tem que pagar. A minha operadora, que eu não vou falar qual é, não corta. Ela reduz a uma velocidade vergonhosa. Mas quem estava no plano antigo, que está com contrato, continua nessa modalidade de reduzir. E eles ficam tentando te migrar de plano para depois eles poderem cortar e bloquear a sua banda. É verdade.
Tem essa questão. Quando Estamos você de olho. migra para outra você perde os operadora, direitos. você perde esses direitos. Já para eu migrei, eu perdi. Tadinho. Beleza, gente? Então é isso? É isso. Então, muito obrigado aí pela presença. Continue assistindo os vídeos. Tem muitas outras notícias aqui. Esperta a cabeça Põe. da Lisane. Tem Aqui? um izinho de interatividade. Você acessa lá, que tem outras notícias e tem um monte de curso disponível aqui para você. Um grande abraço. Tchau, E até a tchau. próxima.